uma alegria, sem dúvida alguma, estarmos juntos para meditar na Palavra de Deus. Eu tenho, por último, tido um interesse muito especial e renovado até, intensificado, pelos jovens da nossa igreja, pelos adolescentes da nossa igreja, pelos juniores da nossa igreja. A minha esposa sempre comenta comigo que estas questões de família, nós estamos no mês da família, este mês de maio para isso, que nós devemos falar muito cedo na igreja, publicamente, em nossas famílias, a respeito do que Deus quer das nossas famílias. E a razão é simples, nós vivemos um tempo extremamente desafiador, todos sabemos disso. Não há qualquer um de nós que não tenha sido, ao longo da sua existência, nestes últimos tempos, tocado por crises graves na vida familiar de pessoas tão queridas nossas. E o prejuízo é enorme, o prejuízo pessoal, o prejuízo familiar, o prejuízo da sociedade, o prejuízo da igreja. Porque igreja forte família forte é igreja forte. Família fraca é destruição da igreja. Nós devemos levar isto muito a sério. Hoje de manhã, quando eu anunciei que mês de maio aqui na nossa igreja já é tradição de décadas e mais décadas, é o mês da família. Aliás, eu quero lembrar livremente para os irmãos e as irmãs que no próximo domingo é o Dia das Mães. E um prato muito especial está sendo preparado para a nossa igreja, para mim também, naquele dia. Então eu quero promover isto. Eu sei que nós temos muita gente nova entre nós e vai ser uma festa muito grande, porque nós vamos ouvir orientações muito seguras, naturalmente firmadas na Palavra de Deus. Mas, amados, hoje a minha intenção é falar especialmente para a juventude. Aliás, eu quero até perguntar aqui, quantos aqui são juventude? Eu entendo que juventude é no máximo até 30, viu, irmãos? Depois disso é de procedência maligna, chamar de juventude, não é? Até há um prejuízo na sociedade do Ocidente, que é o seguinte: as pessoas estão demorando a amadurecer, mas pelo amor de Deus, aos 30 já é para estar amadurecido, viu? Assumindo responsabilidade na sociedade. Eu gosto de dizer que em passado não muito distante, aos 30 anos as pessoas já estavam em plena função na sociedade e na igreja. Mas por último tem havido, não é só aqui não, nas sociedades em geral, no Ocidente, né? Uma demora, né? Demora a amadurecer, e quando parece que está maduro ainda está com medo de assumir as suas responsabilidades. Isto é trágico. Então, até 30 anos, os amados que estão aqui e não têm compromisso formal, isto é, não casaram ainda, levantem a sua mão, por favor. Eu quero ver os irmãos. Onde estão? Levantem com coragem. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Eu estou falando especialmente para vocês hoje. E é um texto simples, mas é preciso lembrar isto, não é? E a minha palavra tem alguns fundamentos iniciais, e os fundamentos iniciais estão em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, lá no Velho Testamento. Muita gente nem lê mais, né? Porque esta questão de que Deus criou já saiu da mente de muita gente, porque a doutrina dominante, o ensino dominante a respeito de origens, é que é tudo só uma evolução, né? Vem do nada, vem do nada. É tão lamentável isso. Aliás, os dias do evolucionismo estão contados. Muitos estudiosos do nosso tempo já sabem disso, até porque nós sabemos muito mais de célula do que já um dia soubemos, por causa do avanço da ciência, da verdadeira ciência. Mas há pessoas que, de fato, por causa da promoção do evolucionismo, já abandonaram essa história de que Deus criou. E o problema, meus queridos, especialmente os jovens, é que se nós abandonarmos a história da criação como a Bíblia revela, nós estamos abandonando a Bíblia, porque é do Velho Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, Deus é criador porque Ele é. Isto é revelação da palavra de Deus. Eu quero ler alguns textos, sabendo destas tensões que existem na sociedade e até na igreja. Primeiro é Gênesis 1, 26 e 27. Podem ir até anotando estes textos.
Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 2, versos 7 e 18 a 24. Palavra de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Verso 18 em diante. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela era chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E agora o último texto fundamental é Mateus capítulo 19. Mateus 19, versos 4 a 6. Jesus afirmou: vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Isto é muito bonito, não é? Especialmente quando isto já ocorre em nossa própria vida. Bênção do Senhor, porque nós vivemos a vida familiar orientados por Deus. Mas vamos reconhecer que a família vem se desintegrando rapidamente, espiritualmente, moralmente e eticamente. Em tempos assim, amados, tempos desafiadores, vem à mente aquela indagação do salmista Davi, no Salmo 11 e verso 3. Salmo 11 e verso 3. É um texto extremamente interessante, porque ali está escrito assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Os fundamentos da vida em sociedade, os fundamentos da vida familiar estão sendo destruídos constantemente. Então, o que fazer? Às vezes a nossa tentação chega a nós aqui, nós vamos só ficar murmurando, está tudo destruído, não é mais como era antigamente, né? Mas é um esforço vão, é um exercício vão, só ficar murmurando. O que nós temos é voltar à orientação da palavra de Deus e começar, se ainda não fizemos, a crer nela, a nos submeter à orientação do Senhor, ainda que a duras penas, porque criticados pelos circunstantes que são parte integrante da sociedade que está destruindo a família. Então, nós vamos voltar ao seguinte, vamos voltar à ideia, ao ensino, à revelação que Deus é o Criador. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Ele criou o ser humano, o homem, sentido a humanidade, homem e mulher,
nós somos a coroa da criação e muitos estão negando claramente essa revelação, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, temos a condição de contato e relação com Ele. Nós somos valorizados, nós somos sim o ápice da criação, mas o mundo é diferente, né? O Michael Fox afirmou o seguinte sobre o homem: a vida de uma formiga e a vida do meu filho têm o mesmo valor. Que tal essa? Graças a Deus que nós não podemos dizer isso, porque não é assim. As inconsistências morais do homem sem Deus são bem patentes, bem patentes. Tanto é que nós sentenciamos à prisão os que matam animais, mas encorajamos os defensores do aborto que promovem o sacrifício de crianças em nossos dias. Esta afirmação de que aborto é sacrifício de crianças é de um grande pregador norte-americano que tem sido veemente falando a respeito do valor da vida humana em nossos dias. Amados, os sinais da degeneração e da destruição da sociedade são o crescente número de divórcios, abortos, infidelidades, homossexualismo, declínio da família nuclear, a ideia de pai, mãe e filhos bem relacionados. Aliás, existem autores famosos que vêm escrevendo sobre a verdadeira morte da família. Existe um inglês chamado David Cooper, que ele escreveu assim: devemos eliminar, escrito, eu copiei, devemos eliminar a família completamente. Kate Miller escreveu assim no seu livro Política Sexual: famílias e estruturas patriarcais devem ser banidas, porque são instrumentos da opressão e escravidão da mulher. Naturalmente, isto é feminismo exacerbado. Outra: casamento é servidão legalizada e relações familiares são a base de toda a opressão humana. É muita coragem de expressar a sua estupidez, É por esta razão que eu digo, nós temos de voltar aos fundamentos sólidos da palavra de Deus. Deus é criador. E Deus, quando criou homem e mulher, a intenção dele, claríssima, como sabemos, era exatamente instituir o casamento e instituir a família. Família, amados, é obra de Deus. Ele fez, nós vamos lembrar o texto, né? Homem e mulher, completos, de uma vez, não foi devagarinho não é? O homem e os seres vivos são sistemas, são uma multiplicidade de sistemas e altamente complexos. Vocês podem pensar um pouco comigo o que seria fazer um homem ou uma mulher ou um beija-flor devagarzinho? O que faríamos primeiro? O que o evolucionismo faria primeiro, né? É interessante, né, que a gente não levanta estas perguntas, né? Especialmente lá na universidade, quando já acossado com aqueles evolucionistas que nunca leram nada, apenas começaram a falar o que ouviram dos outros, sem nenhuma análise. Meus amados, casamento é entre um homem e uma mulher. Ainda no decorrer da semana passada, eu estava em um dos shoppings importantes da nossa cidade e enquanto eu guardava os serviços que eu havia solicitado, eu comecei a observar as pessoas. Eu fiz como Jesus, certa feita, segundo o Novo Testamento, fez quando ele estava no templo, né? Ele começou a observar como é que as pessoas chegavam no local das ofertas, né? Mas eu fiquei ali, olhando para as pessoas e, sem conversar com a minha esposa, eu comecei a imaginar coisas, até porque eu sabia o que eu ia falar com os irmãos hoje à noite. E eu vi cada coisa esquisita. Eu até me alegrei que os casais homem e mulher eram mais do que os outros, né? Mas eu vi de tudo, amados. Eu vi de tudo. E com expressões de amor, entre aspas, amor físico, daquele jeito. Vocês sabem que isto acontece, né? Mas para Deus o casamento é homem e mulher. É homem e mulher apenas. Este é o plano de Deus.
E o casamento, nós sabemos, não é? É monogâmico. É um homem e uma mulher. Casamento é uma relação permanente. É uma união permanente. Quando Deus criou o homem, nem demorou, o homem que não via nos animais algo que correspondesse a ele e que respondesse às suas necessidades, Deus mesmo, e não o homem, e não Adão, segundo as Escrituras, olhou para o homem e ficou penalizado. Graças a Deus, que Deus é sensível, né? Aí disse assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora. A boa tradução é que corresponda a ele. Aquela palavra idônea, que ele seja idônea, esconde um pouco da realidade desta necessidade. Alguém que corresponda, com quem eu possa ter relacionamento. Uma criatura perfeitamente compatível, porque da mesma natureza. E quando isto aconteceu, vocês lembram que a palavra é bem clara, que diz assim, esta sim, tanto regozijo, né? É exatamente o sentimento que enche o coração do homem e da mulher, que quando no casamento tem a certeza de que estão fazendo algo de acordo com o plano de Deus, e que de fato encontraram alguém por quem se responsabilizam, o quanto é possível a responsabilidade humana, para fazer com que haja alegria, temor a Deus e o cuidado com as orientações do Senhor. É interessante que o plano é completo, e nós sabemos disso, eu quero apenas confirmar. Eu sei que isto não é novidade para nós, é só que nós precisamos reativar isto na nossa mente, porque vivemos neste tempo desafiador de destruição da família. Deixará então o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só carne. A palavra de Deus diz que, inclusive, quando esta relação é formada por Deus, o homem não deve destruí-la. Lamentavelmente, alguns têm destruído os seus relacionamentos. Mas nós podemos ir além e simplesmente dizer que família é obra de Deus, E Jesus exaltou este projeto, como nós vemos claramente nas Escrituras. Eu li o texto em Mateus para comprovação disso. Mas o casamento para que é o casamento? O casamento, amados, é para a glória de Deus. Aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus, com certeza absoluta, inclui o nosso relacionamento com esposo e com esposa. Porque é no casamento que nós demonstramos, é como se fosse uma vitrine de quem o Senhor é e como Ele abençoa de fato aqueles que nele confiam. Mas aí, neste casamento, que deve demonstrar quem Deus é e como ele ama o ser humano e deseja construir uma sociedade de acordo com o seu projeto, nós podemos perguntar assim, mas qual é a base para o casamento? E aí nós encontramos, mesmo em escritos os mais variados no nosso tempo, que bem, a base do casamento é romance. Romance é bom, especialmente para o início do relacionamento, mas há um tempo em que romance fica meio limitado, meio passado, e de fato nós crescemos em amor real, que de fato se responsabiliza pelo outro e assume até o peso do relacionamento onde necessário, para que Deus seja glorificado e nós cumpramos a nossa missão como marido ou como mulher. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, é só por causa da necessidade de companhia. Deus reconheceu a necessidade que Adão tinha de companhia e por isso ele criou Eva. Mas há mais do que isso. Alguns dizem que a base para o casamento é só a convivência social. Mas o Novo Testamento vai além disso. Efésios, no capítulo 5, diz que este é um grande mistério, o casamento é um grande mistério. E vamos observar que é um mistério espiritual. Nós jamais saberíamos desse mistério se ele não fosse revelado.
e ele está revelado em Efésios, no capítulo 5, versos 22 em diante. E eu quero ler de maneira completa, porque esta orientação da palavra, que nos revela isso, desta revelação, é combatido no nosso tempo, para sofrimento da sociedade. Pois diz assim, eu quero ler até desde o verso 21, porque o verso 21 de Efésios 5 confere equilíbrio às afirmações. Começa assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É por causa de Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo, porém, refiro-me a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Meus amados, vamos guardar isso no coração, não é? Casamento é para a glória de Deus, o grande modelo do relacionamento é o relacionamento de Cristo com a igreja. Nós sabemos que este relacionamento é duradouro, a nossa salvação, uma vez nós nos entregamos a Ele, é um relacionamento eterno, mas é importante nós frisarmos ainda que casamento é instituição onde há companheirismo, há intimidade, e esta intimidade não tem preço, é pura obra de Deus na nossa vida. Mas aí vem uma questão: e como é que a gente se prepara e como é que a gente entra neste relacionamento? Meus queridos jovens e que não estão comprometidos ainda, por certo é uma decisão extremamente complexa, especialmente no nosso tempo. É particularmente difícil porque em tempos longínquos era tão diferente, mas nós não vivemos lá, nós vivemos aqui, não é? Em tempos muito longínquos era assim, as sociedades eram muito próximas, as sociedades eram muito juntinhas, né? Então um jovem, ou um homem ou uma mulher que estavam contemplando o casamento, em tempos idos, inclusive era a família que observava e decidia, praticamente decidia e, por que não dizer, era assim, nós vemos isso na Bíblia, praticamente impunha o relacionamento, mas depois não impunha, mas as pessoas conheciam bem o outro, a origem, né? Você ia namorar com alguém, namorar no sentido clássico da palavra, e não no sentido atual. Hoje, quando o irmão Rubens estava falando em nome dos diáconos, ele deu exatamente o exemplo de como é no nosso tempo, né? Ele contou uma história de que o cidadão que encontrou a palavra de Deus por causa de uma Bíblia dos Gideões, ele foi para uma experiência de negócios e a esposa ficou em casa, mas a namorada, isto é, a amante ou a prostituta, ele encontrou lá no hotel. É aquele sentido atual, né? Mas no sentido antigo, né? Você ia procurar uma namorada, você sabia quem era o pai, não é? Sabia quem era a mãe,
sabia qual era o comportamento dela, porque ela vivia na mesma comunidade que você vivia. Já era esta experiência, né? Você encontra alguém hoje na universidade, ou então sem reclamação, porque não tem volta não, encontra na internet. Glória a Deus, eu conheço alguns irmãos até da nossa igreja que encontraram a sua amada via internet. Haja misericórdia de Deus. Porque se pessoalmente esta experiência da escolha hoje é difícil, imagine via tecnologia. A foto está lá, mas não é ela, não é ele. As afirmações estão lá, dignas de crente, mas ela serve ao diabo. É assim que pessoas que não são cuidadosos, há um texto bíblico que eu quero deixar com vocês: vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é bobo, é tolo, é gente que não tem cuidado com a vida, porque os dias são maus. Inteligência artificial está aí mesmo, não é? Está aí. Então, a decisão é muito complexa, mas é possível, quando nós levamos a sério o que a palavra de Deus diz. Eu já citei um texto que deve ser muito prezado, né? Vede prudentemente como vocês escolhem, para escolherem bem, porque uma verdade que eu quero que vocês metam na cabeça, eu vou dizer assim, é o seguinte: naturalmente que casamento, meus queridos, não é só uma decisão, a primeira, ela é importantíssima, é fundamental, mas é decisões constantes. Me permito a imodéstia de dizer que Alice e eu somos casados há 53 anos, e eu dou graças a Deus que teve misericórdia de mim de viver num outro tempo, porque quando eu comecei a namorar a Alice, ela tinha 15 anos, eu tinha pouco mais de 17, de fato eu conhecia a sua família, eu sabia o que ela fazia na igreja, eu sabia do seu procedimento, eu conhecia as suas amigas, e de fato eu sabia da sua vida. Isto é raro hoje em dia, na descoberta dos relacionamentos. Amados, a decisão é complexa, mas Deus é misericordioso. Deus não abandonou o seu projeto de ter no mundo famílias fortes, que de fato são vitrines do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. A primeira decisão é fundamental, e de tão fundamental que é, ela não pode ser uma decisão tomada por causa de um surto hormonal. Os irmãos ouviram? Não pode ser, não. Um surto de testosterona, para os homens, obviamente. Não pode ser o resultado de uma crise emocional que eu quero resolver já, especialmente com a perda de um relacionamento que era significativo. E acontece até nas igrejas. A moça, o rapaz tinha uma namorada e quebrou o relacionamento. Então, em vez de ele ter a coragem de colocar nas mãos de Deus e dizer: ó Senhor, cuida do meu sofrimento, porque o sofrimento vai haver, especialmente na medida que você tiver investido naquele relacionamento no qual você confiava, vai haver sofrimento. Mas em vez de agradecer: ó Senhor, sê comigo, conforta o meu coração, mas me dá sabedoria nos próximos passos da minha vida. Algumas pessoas na outra semana já têm um outro pretendente, que foi escolhido por causa de uma profunda necessidade emocional e não com a sabedoria que esta importantíssima decisão da vida requer. Crise emocional. Ou então, ainda um outro caso, que é extremamente comum, e vocês sabem disso, quero só confirmar, é resultado muitas vezes da ira por causa de algumas dificuldades na própria família, com pai e mãe, e o desejo de fuga de uma adversidade no lar. Eu já vi, fui muito jovem, tomar uma decisão assim.
brigou com o pai e com a mãe porque eles tinham princípios e procuravam, mais uma vez, ainda se esforçando para incutir boas decisões na vida de seus filhos. É um direito que pai e mãe têm, esta orientação. Mas aquela pessoa ainda muito jovem, geralmente é finzinho da adolescência, aí que é perigoso mesmo, porque raramente em nossos dias um casamento de adolescentes dá certo. Lembrem que eu disse que a maturidade está demorando a acontecer? É verdade. Casamento não é experiência para adolescentes. Tenha paciência, mas proteja o futuro da sua vida, para que a sua vida de casal, se for este o plano de Deus, seja para a glória do Senhor e não para a destruição da sua vida, e não apenas da sua. Porque quando alguém faz uma péssima decisão no início, não apenas se destrói o outro. E às vezes, por causa da existência de filhos, destrói os filhos também. Há muitos livros hoje em dia escritos a respeito de os filhos do divórcio. E todos eles, centenas deles, eu não estou mentindo, centenas deles foram escritas por pessoas que estudaram a dificuldade de pessoas que cresceram com pais separados, brigando o tempo todo, não se entendiam. Então, amados, não tome esta decisão complexa em surto hormonal, em crise emocional e em fuga de crises familiares de origem, fugas de crises, de situações adversas. Casamento é para quem tem maturidade para poder viver independente, não é? Por esta causa deixará homem, pai e mãe. O mundo ocidental, portanto, o nosso mundo está cheio de gente que, por ter casado antes do tempo, não tem condição, ou não tem liberdade, ou não tem coragem desta vida independente para formar o seu próprio lar em bases sólidas e comumente um pouco diferente por causa da individualidade desses que estão formando o seu novo lar, a individualidade dos seus participantes. São dependentes dos pais. E aí, quando vem aquelas crises, os conflitos, sobre o que tratei hoje de manhã, porque estas pessoas, lamentavelmente, não têm independência para terem deixado o pai e mãe, terem assumido a sua identidade familiar, correm para o pai e para a mãe, que por causa dos elos naturais, profundos, como deve ser, mas emocionais também, muitas vezes dão conselhos destruidores. Sabe qual é um deles? Minha filhinha, você sabe que a nossa casa está sempre aberta. Abandone esse seu marido. Eu sempre desconfiei que de fato ele não prestava. Isso é verdade, meus irmãos. Se ela fosse sábia, esta mãe diria assim: minha filha, você casou, vamos ajudar você a vencer isto. Se você é mesmo crente, minha filha, dependa de Deus. Restaure o seu relacionamento. Perdoe o seu marido. Ou, do outro lado, perdoe a sua esposa. Viva no seu casamento para a glória de Deus. Exige sim maturidade, meus queridos jovens, lidar com os positivos e os negativos daquele com quem você casou. Todos têm esquisitices. Quando você casa com alguém, sempre tem um lado bom e um lado não tão bom. Faz parte. É um pacote. Eu pensei, como é que eu vou ilustrar essa questão do pacote dos casamentos? Todos eles. Sem exagerar. É o seguinte, você faz compras no mercado? Você já comprou tomates daqueles que vêm num pacotinho? Ou fruta, a sua fruta predileta? Eu prefiro ir a um lugar onde eu posso escolher. Porque no meio daqueles pacotinhos, o comerciante, especialmente se ele for muito malandro,
Ele coloca algumas frutas boas e algumas frutas podres. No casamento, você não escolhe tudo que o seu esposo ou a sua futura esposa é. Você não escolhe tudo, não. É um pacote pronto. Você pede a orientação de Deus e você vai ajudar. Um vai ajudar o outro, de fato, vencer as dificuldades para que a vida familiar desabroche e seja um exemplo para os filhos, a ponto de o seu filho, esta é a minha oração sobre todos vocês que ainda não assumiram este compromisso, o seu filho um dia dirá: mamãe, a menina disse para sua mãe, dirá para sua mãe, dirá para você, naquela circunstância futura: mamãe, quando eu me casar eu quero ser assim como a senhora, cuidar bem do papai. Ou então o seu filho chega com você, pai, e diz assim: papai, quando eu casar, tiver a minha família, eu vou levar os meus filhos para se divertir no zoológico. Modelos. Pela graça de Deus, pura misericórdia de Deus, porque nenhum de nós é justo, estas coisas continuam a acontecer. Deus é glorificado na vida de uma família que leva a sério as orientações específicas de Deus, ao criar homem e mulher tão somente, e orientar: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, a recíproca é verdadeira, não é só o homem que deixa, a mulher também deixa, e vive a sua individualidade familiar, na qual o nome de Deus é glorificado, e seres humanos, os filhos, se tornam bem formados e estabelecidos, para continuar na luta, para que a vontade de Deus seja feita na vida deles, e em parte na vida da sociedade. Em parte porque a sociedade sem Deus é sociedade sem Deus, mas a influência de famílias estáveis é poderosa. Não há sociedade no mundo onde não haja alguns bons exemplos, dignos de nos voltarmos para Deus e pedirmos mais misericórdia, mais graça e mais poder, para que o mundo continue a ouvir sobre a vontade de Deus. Tenho orado e continuarei a orar por aqueles que ainda não assumiram compromissos. É minha profunda satisfação quando eu observo na vida de alguns jovens da minha igreja os cuidados com decisões desta natureza. Por outro lado, é minha preocupação, e que levo a Deus, quando observo alguns entrando pelo mau caminho, porque eu sei em que vai dar a esta altura da minha vida. Sofrimento geral, quebra do testemunho cristão, incapacidade de falar o Evangelho, porque quem não vive a verdade não tem autoridade para pregar a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e ajude para que os nossos filhos e os nossos netos, aliás, eu devo dizer para os irmãos, vocês têm filhos e têm netos, orem por eles desde já. Eu quero nisso ser o exemplo dos irmãos, e modestamente. Eu já estou orando por quem possivelmente os meus netos vão casar. Todos eles. Até o menorzinho deles, ele é chamado Lucas. Garotão. Por que não dizer bonitão? Eu imagino como ele vai ser tentado no tempo dele. Nenhum de nós pode prever como a inteligência artificial estará naquele tempo. Talvez já esteja oferecendo candidatas ao casamento do Lucas até numa figura aparentemente física, sei lá.
Mas eu só estou orando o seguinte, que ele tenha sabedoria, bem firmada nas experiências do avô, do pai e daqueles circunstantes na igreja, que foram bons exemplos. A minha oração é que vocês sejam felizes no casamento, no mínimo, como eu sou por 53 anos. Amém.